Fechou? Boa tarde. Boa tarde, meus irmãos, encarnados e desencarnados. Vamos retomar então os nossos estudos, né, dos encontros de sábado. Hoje nós vamos penetrar um pouco mais nos conhecimentos de André Luiz, estudando textos pertinentes a dois livros, Libertação e Obreiros da Vida Eterna. Tá? No de praxe, a gente vai fazer a nossa prece inicial e depois nós vamos para o estudo da semana 28 da Espaçonave Terra. Tá bom? Muita luz, muita paz. E assim, em nome de Deus, Cristo e caridade, pedimos às instâncias superiores da nossa realidade, a hierarquia que nos cobre de luz, aos guias, protetores e aos nossos defensores, pedimos a permissão para que nós, humildemente em prece, vibrados no amor, vibrados em humildade e vibrados na vontade de buscar o conhecimento somatizado ou discernimento, nós pedimos à luz do Senhor Jesus a permissão para que nós, humildemente, possamos estudar um pouco mais as realidades que nos circundam, pois nós sabemos de antemão que existe vida após vida. E o nosso objetivo não é de assustar, não. Nosso objetivo é de buscar o conhecimento com discernimento, para que nós, humildemente, cada vez mais e mais e mais, possamos nos qualificar como servos do Senhor Jesus, como trabalhadores da luz. E por isso é preciso ter o determinado conhecimento, somatizado o discernimento, para ensinar aqueles que virão com certeza com muita sede do conhecimento e principalmente com necessidade do nosso carinho, pois sabendo do que realmente ocorre, nós possamos traçar o destino e o norte a todos esses irmãos. Em nome mais uma vez de Deus, Cristo e caridade, damos por aberto o nosso humilde estudo nessa tarde de hoje. Que assim seja. Obrigado. Espaçonave Terra, versão e distribuição Sinapse. Terra, nossa nave espacial. Bem-vindo a bordo para esta viagem de 1 ano em torno do Sol. Esta é uma viagem real, em tempo real. Enquanto você vê estas imagens, penetra através do espaço a 107 mil km por hora, 30 km por segundo. Estamos aqui. Alcançaremos a estação equinócio de outono em 11 semanas. Neste momento é o planeta Vênus que podemos ver brilhando no céu. Nós o chamamos a Estrela do Pastor. Ele é o astro mais brilhante, com exceção, é claro, do Sol e da Lua. Vênus circula na órbita interior vizinha à nossa. Vênus é um planeta interior entre a Terra e o Sol. Portanto, ele nunca se afasta muito do Sol. Está vendo? Ele gira mais rápido do que nós. Leva 8 meses para dar uma volta completa em torno do Sol e nós, na Terra, 12 meses. Às vezes, nós o vemos à direita e alguns meses depois, à esquerda do Sol, como agora. E lá, ele fica visível à noite. Ao olhar Vênus a olho nu, você vê um pequeno ponto luminoso como os outros planetas e as estrelas. Mas com binóculos muito poderosos ou com um telescópio, você ficará espantado. Você verá Vênus como um crescente de lua. Por quê? Como Vênus fica mais próximo do Sol, nós o vemos iluminado de lado, como a meia-lua. Com ou sem binóculos, observe Vênus à noite, nosso planeta irmão. Logo após o pôr do Sol, 5 astros e a Terra se apresentam em um belo alinhamento. Da esquerda para a direita, Marte, Lua, Vênus, Mercúrio, se não houver neblina, e o Sol, que encontramos bem abaixo do horizonte. Todos os planetas sólidos do Sistema Solar reunidos na frente de seus olhos, fáceis de reconhecer, graças à Lua. Há um mês, a Lua já havia nos mostrado um alinhamento, exceto Mercúrio, que estava à direita do Sol sob o horizonte. Veja o que aconteceu nesse meio tempo. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, percorreu o terço de sua órbita para se colocar entre o Sol e Vênus. Vênus, a Terra e Marte continuaram seu périplo.
Vênus um pouco mais rápido, Marte um pouco mais lentamente do que nós. A Lua, bem próxima à Terra, parece fazer parte desse clube de planetas que estão, no entanto, 600 vezes mais afastados. Esse alinhamento mostra a você bem o plano no qual os planetas e a Terra circulam em torno do Sol. Sol, Mercúrio, Vênus, Lua, Marte e Terra nos permitem, numa olhadela, ver a metade do Sistema Solar. O planeta Vênus, também chamado de Estrela do Pastor, torna-se cada vez mais visível no céu à noite. Por quê? Todos os dias, enquanto o Sol atravessa o céu, ele é seguido por Vênus, invisível no céu azul. Vênus segue o Sol de bem perto. À noite, o Sol passa sob o horizonte e Vênus, imediatamente após, também passa sob o horizonte. Portanto, Vênus permanece invisível. Atualmente, Vênus se desloca cada vez mais do Sol. Seguindo o Sol com esse deslocamento maior, Vênus atravessa o céu 1 hora mais tarde. Ao pôr do Sol, Vênus tem tempo de brilhar ainda 1 hora antes de passar também sob o horizonte. Vênus é tão brilhante que você pode, às vezes, percebê-lo em pleno dia, onde o ar é bem puro. No deserto, nas montanhas, ou se você pegar um avião. Por que Vênus é tão brilhante? Ele está perto de nós, aparecendo então maior do que os outros astros mais afastados. O planeta Júpiter fica mais afastado, é menos brilhante. Vênus, como Júpiter, como todos os outros planetas, não brilha. Ele nos envia a luz do Sol. Ele nos envia até mais luz, pois está mais perto do Sol do que nós e recebe uma iluminação mais forte, mas também porque ele é recoberto por uma camada espessa de nuvens brancas que refletem intensamente os raios do Sol. Essa bruma esconde a superfície de Vênus. São os radares das sondas espaciais que nos revelam essas montanhas e vales venusianos. Lá faz um calor de derreter chumbo. A atmosfera muito densa impede que o calor acumulado por Vênus escape para o espaço. Este é o efeito estufa. Na Terra, também conhecemos o efeito estufa. Nossa atmosfera, menos densa que a de Vênus, detém a radiação do calor pelo espaço e nos protege de flutuações violentas de temperatura entre dia e noite, entre verão e inverno. Em Vênus não há verão nem inverno. Os raios do Sol batem sempre no mesmo ângulo, pois o eixo de Vênus é quase reto em sua órbita. Sob as nuvens, os venusianos, se existissem, nunca veriam as estrelas e seu planeta vizinho, a Terra. Mas Vênus também tem uma outra particularidade. Vênus gira em sentido inverso de todos os outros planetas e bem lentamente. A Terra leva 24 horas para uma rotação em torno de seu eixo. Júpiter, 10 horas. Vênus, 8 meses. Ligeiramente mais tempo do que o que ele leva para girar em torno do Sol. O que aconteceu? A atmosfera densa que rodeia Vênus sofreu um efeito de maré parecida com a maré dos oceanos que cercam a Terra. A força de atração do Sol atrai a atmosfera de Vênus numa tormenta de maré. Tão deformado, Vênus ralentou sua rotação. Resultado, o Sol tem mais tempo para aquecer essa parte da atmosfera que, se dilatando, ainda aprofunda o efeito de maré. Daí Vênus ralentar. E todos esses efeitos se acumulam até que a rotação quase pare e fique até ligeiramente invertida. Um fenômeno misterioso se produz toda vez que Vênus e a Terra mais se aproximam. A cada encontro, de 20 em 20 anos, é o mesmo meridiano de Vênus que aponta na direção da Terra. Talvez seja um acaso. Mas e se isso fosse um tipo de ressonância planetária entre a Terra e o nosso vizinho Vênus? À noite você o veria assim. Fechou? Vamos lá. Voltando então aos nossos estudos. Depois da semana 28, né, Espaçonave Terra, hoje a gente aprendeu um pouquinho mais sobre Vênus. Né, os telespectadores, nossos irmãos vão ver que
Para vocês verem que, na verdade, a estrela do pastor, antigamente, nada mais é do que o planeta do pastor. Os pastores, eles se direcionavam muito para aquela estrela, para ver a região que estava, onde é que vinham, onde é que voltavam. Mas Vênus não é uma estrela, é um planeta, é iluminado pelo Sol, tá bom? Vamos lá então. Vamos entrar agora num tema bastante profundo e ao mesmo tempo, como é que a gente vai dizer assim, emotivo, emocionante para nós. Porque estudando a queda dos irmãos, que hoje nós vamos ler alguns textos do livro Libertação, que é um livro de 1949, a gente fica de uma certa forma triste, sabe? Comovido, de ver como é que a queda de determinados irmãos é tão grave, assim. Porque muitos compreendem a vida após a morte de irmãos que se degradam, que caem em suas moralidades, né? em suas torpezas, né? E a gente estuda muito essas questões do umbral, né? Mas quando a gente vê trevas, e André Luiz foi muito fundo nisso aí, em 87 depois veio Ranieri com o livro Abismo e tudo mais, a gente fica até de uma certa forma comovido, sabe? Porque é como se a gente se colocasse no lugar deles. Porque esse é o Evangelho de Jesus, né? O objetivo não é simplesmente estudar com uma mente científica, não é isso. A gente é ser humano, né? Eu vejo um irmão lá, de repente um irmão que a gente conviveu em vidas passadas está lá. Então a coisa é muito grave, muito séria. Tá? Mas vocês vão entender bem na medida que a gente lê o texto, e a gente vai lendo o texto, e nosso irmão Edson vai fazendo a mágica dele, e vai colocando aqui algumas imagens para ilustrar, para vocês mais ou menos entenderem sobre o que André Luiz mencionou nesses textos, né, provenientes do livro Libertação, tá? Que são cidades trevosas. Hoje nós não estamos falando de cidades umbraínas ou regiões umbraínas, estamos falando de cidades trevosas. E o que mais impressiona é a organização desses irmãos perversos. A organização deles lá é fantástica. Olha só. Subimos dificilmente a rua íngreme, em pleno planalto que se nos descortinou aos olhos espantadiços, a paisagem alterou-se. Palácios estranhos surgiam imponentes, revestidos de claridade abraseada, semelhante à auréola do aço incandescente. Praças bem cuidadas, cheias de povos, ostentavam carros soberbos, puxados por escravos e animais. Não eram carros movidos a gasolina, tá? Eram liteiras da época romana e até mesmo medieval. Tá? O aspecto devia, a nosso ver, identificar-se com uma das grandes cidades do Oriente de 200 anos atrás. Ele estava falando da Idade Média. Aqueles carros puxados por bois, liteiras, às vezes até com luxo e tudo mais. Tá? A gente sabe que o carro movido a gasolina vem muito tempo depois. Já vem mais na idade contemporânea. Tá? Liteiras e carruagens transportavam personalidades humanas, trajadas de modo surpreendente, em que o escarlate exercia domínio. Escarlate é o vermelho, tá? Vermelho sangue, acentuando a dureza dos rostos que emergiam dos singulares indumentos, roupas, vestimentas. Respeitava o edifício, olha só, cara. Destacava-se diante de uma fortaleza, com todos os característicos de um templo, e o orientador confirmou-me as impressões, asseverando que a casa se destinava a espetaculoso culto externo. Aí o irmão faz aquela mágica e bota duas imagens, por enquanto, dos castelos medievais. Eles estavam falando sobre castelo. Há construções, há organizações, aonde, nas trevas, subcrosta, que muitos irmãos acham que é só sofrimento. Não. Nós encontramos esses irmãos rastejando em lamas. Nós encontramos eles num umbral grosso. Aqui nas trevas também tem. Só que aqui nas trevas
ele não é uma esfera, ele não circunda a Terra, ele é furna, ele é queda, ele é abismo. Não existe uma região circunférica no interior da Terra, ela cai. Só que numa determinada região, para espanto de André Luiz, o seu mentor Gúbio, que nesse livro, nessa aventura era Gúbio, o seu mentor, ele disse, olha aí, André, olha que cidade. E tu vê que ele fala aqui, praças limpas. Isso aí chama atenção, não é só sofrimento, não é lodo, não, os caras estão vestidos bem, dentro daquela cidade. Fora já é outra história. Tem seres, infelizmente, tem seres vivendo em cavernas, em furnas, que são os irmãos que perdem a forma. Como nós falamos, por exemplo, dos sáurios, né? Que é os lagartos, os ofídeos, homens que seres humanos, irmãos nossos, que infelizmente perderam a forma perispiritual. Mas não vive dentro desses castelos. Lá a coisa é outra. Lá a organização é outra. Tu vê que interessante, né? Eu acho isso extremamente. Para quem acha que é só sofrimento e dor, mas também há uma organização hierárquica. E que nos espanta. Quando eu li isso a primeira vez, eu digo, meu Deus, não é só sofrimento. Por exemplo, o livro de Ranieri, O Abismo, quem leu? Você chegou a ler? Você também não leu? Não. Ele fala só de deformações humanas, perispírito deformado. Isso existe? Existe. O inferno de Dante. O inferno de Dante é a mesma coisa. Tu não encontra na literatura de Dante um castelo medieval extremamente organizado. É isso que me chama a atenção. Eu achei, quando eu li esse texto por Deus, eu achei que ele estava falando do umbral médio, onde tem posto de socorro. Não. Lá não tem posto de socorro. Lá é proibido ter posto de socorro. Daí o texto ele avança e explica. Lá não dá. Aqui embaixo, impossível. Impossível. No umbral, tudo bem. Mas nas trevas não existe posto de socorro. Para tu ver como a coisa é séria, não é fácil. Não existiria sustentabilidade no posto de socorro. Os caras não se sustentariam lá embaixo. Porque a coisa é tão pesada, tão grave, que a coisa. E eles são organizados, aí que tá. Isso que chama a atenção. Não, o que me vem na mente é essa espiritualidade das trevas, a compatibilidade que tem com os seres humanos aqui em cima, com os psicopatas. Psicopatas são pessoas organizadas, sabe? Pessoas, sabe a maldade organizada desse pessoal. É isso aí. E lá embaixo eles são assim, cara. E tu vê, lembra a idade das trevas na Terra. Foi a idade medieval. Tu vê que loucura. Porque tu olha, isso aqui é do tempo. Não, Roma. Ficou lá para trás. A Grécia, anteriormente o Egito, ou até mesmo a Babilônia, não, esquece. É a Idade Média, de 1000 anos para cá. Tu vê, ele falou que me lembra 200 anos atrás. Esse livro foi editado em 1949. Então ele estava se referindo a quê? A 1740. Idade Média. Quase no finalzinho, Idade Média, ela terminou em 1800 e pouco ali, né? E depois veio a Revolução Industrial e tudo mais. Muito interessante isso aí, né? O que me chamou a atenção foi a organização. É isso que me chamou a atenção. Não é cada um para um lado, gente, andarilhos, mendigos, não. Não tem lá dentro, não é fora. Fora é outra história. Fora dos muros a coisa é pesada. Mas quem está lá dentro está de uma certa forma protegido, porém tem que obedecer. Na verdade é um processo escravagista, como na Idade Média. Senhores feudais, tudo funciona. Tu vê que a coisa não é tão antiga. Por exemplo, poderiam existir cidades aqui nas trevas do tempo de Roma. Não, aí que tá, a coisa segue uma cronologia. Chega uma hora que acabou, aquilo ficou muito lá para trás. Então a coisa é mais perto da nossa contagem cronológica. Aonde que nós vimos na Idade Média? Os senhores feudais. Porque Roma era muito limpa, né? Os caras eram muito organizados. Tinha banho quente em Roma. Na Idade Média não, cara. Tanto é que veio a peste negra. A peste negra veio e os caras já testaram. Por falta de cuidado, saneamento básico. Saneamento básico.
Roma não tinha isso aí, Roma era extremamente limpa. A cidade era de mármore. Roma era toda de mármore. Na Idade Média, esses castelos ali eram únicos, cara. A higiene era muito inferior à época de Roma, por exemplo. Eu falo na época de Roma, mas teve anterior, teve a Grécia, né, com Alexandre o Grande, teve o Egito, que era muito limpo, teve a Babilônia com Nabucodonosor, que era extremamente organizado e limpo. Mas a Idade Média mesmo, tanto é que a peste negra, a famosa peste negra, foi na Idade Média, né? E não foi por acaso, né? O segundo texto, tá? Organizado pelo nosso irmãozinho Sidney de Carvalho, que eu acabei me esquecendo de falar. Também Cidade das Trevas, referente ao livro Libertação, de 1949. Olha só que interessante. Que o André Luiz ficou espantado, né? Como sempre. Aí veio o Globo e disse o seguinte: para muitas criaturas é difícil compreender a arregimentação inteligente dos espíritos perversos. Muito difícil entender isso. Entretanto, é lógico e natural. Se ainda nos situamos distantes da santidade, não obstante os propósitos superiores que já nos orientam, que dizer dos irmãos infelizes que se deixaram prender sem resistência às teias da ignorância e da maldade? Ou seja, os caras, literalmente, eles, do fundo do sepulcro, né, lá, os caras não conseguem nem subir para 10 quilômetros acima, que fica a nossa troposfera, estagiando por um tempo no umbral grosso. Eles, do fundo aqui do sepulcro, eles caem para baixo. Que são seres realmente, que para nós é como o texto diz, é difícil realmente compreender isso. Aí que tá, aí vem uma coisa que corrobora com o irmão Edson. Não conhece região mais elevada da esfera que a esfera carnal, a que ainda se ajustam por laços vigorosos. O que ele quer dizer? Eles não conhecem colônias espirituais. Para eles não existe isso aqui. Aí tu começa a entender, mas peraí, só um pouquinho. Então, se eles estão aqui, por que eles ainda vivem com a mentalidade medieval? Que para eles a Terra ainda é a Idade Medieval. Eles não compreendem uma colônia, um posto de socorro, o que dirá uma colônia, ou o que dirá esferas superiores aí, da nossa, isso tudo aqui é a nossa realidade. O terráqueo, o terrícola, como nós, a nossa realidade é tudo isso aqui. A Terra é 7 esferas. Nós conhecemos a atual que nós estamos agora. A esfera física. Não existe mais 6 esferas hiperfísicas. Que 3 são umbralinas e as outras são sublimes. Porque aqui para baixo não é esfera, é treva, é abismo, é furo. E esses seres daqui, os nossos irmãos trevosos, vamos chamar nossos irmãos trevosos, eles não conhecem nosso lar, eles não conhecem colônia. A mente dele, porque por isso que eles querem retornar para a Terra, porque para eles a mentalidade, a Terra ainda está vivendo na Idade Medieval. Muito louco. Até porque treva se subentende escuridão. Escuridão para nós é ignorância. Ignorância no sentido da espiritualidade. Se tu não tiver espiritualidade, tiver sabedoria, discernência, tu vai viver na treva, vai viver na escuridão e não vai ter noção de todo esse plano que tu mostrou aí. Aí ele sempre vai ficar cristalizado naquele mundo em que ele vive. Ele não se dá a chance de evoluir nesse sentido da espiritualidade. Exatamente. E, aí e esse é o tema. Eles se cristalizaram na ignorância. Mas que ignorância dele? É o poder? É o poder. Claro, fora os que estão sofrendo. Fora os que perderam forma. Fora os sáureos, irmãos que perderam a forma humana, que vivem como sáureos, o homem lagarto, o homem sapo, que vivem em lodos, em lama. Aqueles, se vocês se lembram do estudo passado, aqueles vivem em pântanos. Não vivem numa cidade assim. Esses é outro nível de maldade. Tanta ignorância que chegaram a perder a forma deles. É uma forma humana. Perversidade. E realmente, como diz Google, realmente é de espantar, mas existe. Infelizmente. Tá?
Enquanto mentalidades frágeis e enfermícias se dobram humilhadas, os gênios da impiedade lhe traçam diretrizes. Ou seja, os caras estão lá, não perderam a forma humana, a cidade é limpa, mas existem os gênios da impiedade que determinam as diretrizes. Ó, tu vai fazer isso, tu vai me servir, ou seja, tu vai ser um escravo. Vai ser um escravo nos moldes da Idade Média. Isso sempre, por isso que eu pedi para o irmão botar os castelos. Oh, mas castelo é medieval, castelo conto de fadas, ou conto de um filme de terror. Cara, toda fantasia ela é inspirada no fundo de verdade. O problema é aquela viajada na maionese que muitos dão, que acham que aquilo lá não é isso. Aquilo existe, mas nas trevas. Aqui, a crosta, o tempo medieval já passou. Existem países ainda que tem essa mulher? Existe. Infelizmente existe. Mas não, é muito claro também a evolução que a Terra já tomou. Certas ideologias já estão se perdendo na poeira do tempo. Como o fascismo, o nazismo, logo o socialismo também vai se perder. Por quê? Porque a fase do planeta, o planeta está evoluindo para uma outra fase. Estamos saindo de provas e expiações e planejando de evolução. Então essas ideologias elas vão ter que ficar para trás, elas vão ter que se perder. Senão não vai. Tá? Filhos da revolta e da treva, aí se aglomeram, buscando preservar-se, escorando-se aos milhares uns dos outros. É uma espécie de um socorro, né? Um ajudando o outro, mas com o mesmo sentimento. Não existe inocentes lá, isso que eu quero deixar. Não existe nem um perdido, um inocente que caiu sem querer. Que a gente faz essa pergunta. Poxa, mas e aí? Será que lá não tem um mais ou menos? Um ser umbralinho que de repente caiu? Pô, sabe? A gente fica perdido. Porque é muita gente, cara, a gente está falando de muita gente, não é milhares, é milhões de pessoas, milhões. Mas a justiça de Jesus os seus propósitos. Aí entra toda uma hierarquia enorme, de guias, de protetores, de defensores. E isso que impressiona nesse governo de Jesus na Terra. Como é que ele consegue, como é que ele conhece todos? Só um Cristo, né, cara? Não é um espírito puro, não é aquele espírito puro que alcançou um grau de pureza, um grau de santidade como anjo, como é um costume católico falar, né? Judaico-cristão. É um anjo. Para nós espíritas, espiritualistas, é um ser puro. Não é um ser assim que consegue organizar, estruturar toda essa... Tu vai para lá, tu vai para cá. Separação do joio do trigo. Sabe? A gente sabe, por exemplo, que na Calunga, que é conhecido como cemitério, lá existem várias entidades que trabalham, mas uma em especial que é o Senhor Mulu. O Senhor Mulu que faz essa seleção. Ou tu sobe ou tu desce. Ou tu fica um pouco aqui. Tem muitos que tem que ficar um pouquinho sofrendo a depuração, no caso, a putrefação do corpo físico. Muitos ficam presos no corpo físico. Normalmente é um suicida. Cara, normalmente, não geralmente. O cara fica preso no corpo físico ali sentindo todas as dores da decomposição física. Então não carga dele passar por isso. Então é muito relativo. E é muita gente para cuidar. Muita gente, pô, tu vai pra lá, tu vai pra cá, tu desce, tu vai pra lá, sabe? É muito interessante tudo isso. Mas nas trevas, há cidades medievais organizadas e, como o texto fala, limpas, onde seres perversos, os filhos da revolta, lá se aglomeram para receber diretrizes de quem? De gênios da impiedade. Veja bem, por que aquele texto fala de gênios? Porque são seres extremamente inteligentes. Psicopatas, como disse o Bruno. Não é aquele ser com forma patibular, um sauro, um homem lagarto, vamos usar esse termo nosso. Não, aqueles lá não são inteligentes, eles são instintivos, não perderam a sua evolução, tiveram não sei quantas reencarnações, eles não perderam, está tudo arquivado, mas perderam a forma humana. Esses seres, normalmente, quando eles reencarnam, eu vejo eles reencarnando já numa forma dementada. O irmão dementado, o irmão que perdeu a razão, porque não tem, é muito nível de revolta, de rebeldia,
Porque quando tu chega a degradar um perispírito, tu degradou a mente humana também. Sim. Tu não tem mais a inteligência, o raciocínio, tu é instinto. O cara que vive num pântano, como o texto da aula anterior que a gente passou, o cara, imagina viver no pântano, cara. Que raciocínio, que inteligente, tu não tem mais tecnologia, tu não tem mais avanço humano, tu vive como um animal. Vivendo como animal, tua mente ela acaba se deteriorando também. Quando esses irmãos alcançam a misericórdia e o tempo necessário para reencarnar, eles não reencarnam um corpo sadio. Por isso que a gente vê formas de irmãozinhos reencarnados que nos assustam. Poxa, mas olha só. E claro, sempre vem aquela pergunta para quem já não tem um certo discernimento. Como é que Deus permite? Para quem não tem discernimento é comum essa pergunta. Né? Por exemplo, eu estou tentando me lembrar, acho que é gêmeos siameses, né? Aqueles que vêm grudados, como é que é o nome que falam? Siameses, né? Cara, pode ter certeza. Tu acha que foram espíritos elevados, bons? Não, cara. O espiritismo, cara, foram seres que se odiaram mutuamente por séculos e séculos. E que se chumbaram, se fundiram um ao outro. De tamanho ódio, rancor, imagina num umbral, ou numa treva, como é que eles viviam se degradando o tempo todo. Chegou um ponto que os perispíritos se fundiram. E para reencarnar, a misericórdia de Deus também é muito elevada nesse sentido. Por quê? Porque são seres que não vivem muito tempo na carne. Vivem uns 20, 30 anos, em média, talvez um pouco mais, né? Mas em média 20, 30 já volta. Aí vai adquirindo um respiro, vai voltando a ter uma mente mais racional, vai deixando de lado o instinto, vai se relembrando dos arquivos, das experiências que somatizou e além. Parece uma coisa... Vai adquirindo boa vontade. Boa vontade. E principalmente o entendimento que o norte, né, de todos, nesse planeta que a gente vive, é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é um modelo. Claro que nós temos vários mestres aí que a gente pode até se inspirar, mas devotar é a Jesus. Ele é o único que realmente a gente deve se devotar, porque ele é Cristo. Ele é Cristo. No planeta Terra, ele é Cristo. Não há outro Cristo. Não há muitos prepostos. Mas porque o Cristo não fica unido, dois Cristos no planeta. O Cristo é um construtor de mundos. Por que um planeta vai ter dois Cristos, se um só co-criou com o Pai? Não é lógico. Por isso que essa teoria dos crísticos, eu já ouvi muito falar. Existe uma teoria que eu não vou falar nomes, né, de livros que eu li, que menciona que eu aprendi que os crísticos, qual é a diferença de um ser crístico? O ser crístico é um Cristo. Porque na Terra, segundo essa teoria, existem vários Cristos. Isso há mais de 10 anos atrás. Aí pesquisando a diferença entre o cristão e o crístico. O crístico é isso, é Cristo. Cara, não, com todo respeito, existem os cristãos que seguem o Evangelho do nosso Senhor. Um crístico é um Cristo que é Jesus. Por quê? Porque ele é um co-criador e um plano. Quantos Cristos existem? Mas a gente pode até receber a visita de um Cristo, né? Mas não que ele governa junto com Jesus. Por isso que Jesus não está entregando o planeta a um mestre ascensionado. Com todo respeito. O que ele entregaria? Ele que sabe. O mestre ascensionado não tem condições, cara, de administrar tudo isso aí. Porque Jesus conhece a todos pelo nome. E ele como Cristo, ele conhece o Pai. Ele conversa com o Pai. O mestre ascensionado não. Que é o mestre ascensionado? É um espírito puro. É um anjo que de repente já está vivendo num plano de arte, cultura e ciência, num plano do amor fraterno universal, ou quem sabe ele pertença a esses 149 mil ministros do Cristo, segundo a revelação do Chico, que são 149 mil ministros diretamente de Jesus na Terra. Isso é uma revelação do Chico. Tem que ter bala na curva para falar isso aí, né? Não acha? O cara, para chegar e dizer assim, olha, existem 149 mil ministros de Jesus no plano das diretrizes planetárias. Ponto. O cara tem que saber o que está falando, cara. O cara tem que saber.
tem que ter como é que fazer, um nível de moral elevadíssimo, que realmente o capacite divino, porque essa é uma revelação séria, cara. Jesus é o único Cristo, por isso que ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. O nome dele é Jesus, Cristo não é o nome dele. Cristo é o grau de evolução que ele alcançou, o grau de hierarquia. Não existe outros Cristos na Terra. Existem livros, claro, depois, né, os bastidores eu posso falar para vocês. Aqui eu não vou falar por questão de ética e de respeito, tá? Mas existe aí um pensamento que no nosso mercado que traz esse conhecimento. Muito é falado desse termo, mas não é explicado. Tá? Vamos lá então. Alguma dúvida, pessoal? Pode continuar aqui? Pode. Vamos lá. Olha só que interessante. Isso que eu vou falar agora, que eu comentei no início. Dentro dessa colmeia, o homem sadio que tenta impor socorro ao espírito geral não seria efetivamente alienado mental aos olhos alheios? É uma pergunta. Rubio responde: impraticável, por isso, qualquer organização beneficente visível, a não ser através de serviço arriscado, qual aquele de que o nosso instrutor se incumbira, tocado pela renúncia, na obra de santificação com Cristo. Ou seja, olha só, impraticável qualquer organização beneficente visível, a não ser através de serviço arriscado. Ou seja, é possível criar qualquer tipo de organização de posto de socorro, como o Campo da Paz, por exemplo, que fica logo abaixo, que é um dos postos de socorro próximo à colônia de Nossa Senhora. Por quê? O Campo da Paz, por exemplo, que eu circulei aqui, que eu ilustrei com esse círculo aqui, que são postos que ficam no umbral médio. Umbral grosso é só lama, sofrimento. Umbral médio, que fica acima da troposfera, já fica na estratosfera, é um posto de socorro. Só que o posto de socorro ele é pequeno, ele abriga pouca gente. Uma colônia espiritual, por exemplo, Nosso Lar, segundo Lísias, lá no livro Nosso Lar, é 1 milhão de pessoas. 1 milhão entre idas e vindas. O posto de socorro não tem 1 milhão. O posto de socorro é pequeno, é uma UPA. O hospital tem muito mais gente, a UPA é menos gente. Mesma coisa, mais ou menos. Tá? Agora, aqui ele fala que nas trevas, abriu um pouco, impossível. Os caras passam por cima. É por segurança, é impossível, não é pela densidade do local, o sofrimento, a atmosfera pesada. Não é nada disso não. É o perigo que esses irmãos estariam constantemente sendo atacados lá e os caras não suportariam isso. Teria que ter seria muito embate, muita guerra, porque é um campo muito dentro da treva. Mas o que ele fala aqui? Somente com serviço arriscado. O que ele colocou aqui? Porque no andar da carruagem nós vamos estudar outros textos referentes a isso. Esses irmãos socorristas têm que se apresentar para esses gênios das trevas. Tem que dialogar. Olha, eu estou aqui para resgatar fulano, e fulano já. Esses gênios das trevas, que o texto anterior fala, eles se autodenominam. Eu vou falando e o irmão vai colocando as imagens, tá? Um tempo depois, né? Da edição, né? Colocando a imagem dos castelos, né? Das figuras que eu mandei para o irmão, só para ilustrar. Eles se autodenominam juízes, mas não de Deus, juízes da justiça. Porque qual é a diferença de um gênio trevoso, um gênio, não os sofredores lá, não os perversos sofredores, não é o povo, não é a ralé. Esses gênios que se autodenominam juízes, eles dizem que eles são senhores da justiça. Porque aqui embaixo não é o evangelho de Jesus, aqui é a justiça, e eles são senhores da justiça. Por quê? Por isso que eles construíram castelos, por isso que eles tiram as pessoas da lama e jogam lá para dentro para trabalhar. Porque os que estão lá estão e estarão eternamente a serviço deles, porque eles são senhores da justiça. Olha o pensamento dos caras, né? É muito louco isso aí, cara. Porque é medieval esse pensamento.
É medieval esse pensamento. É o quê? É o pensamento da Igreja Transviada de Roma, com seus 200 anos de cruzada e 600 anos de inquisição. Eu sou o Senhor da vida e da morte. Como lá não se morre duas vezes, Eles são a lei e a justiça. Exatamente. Jesus, não, o Cordeiro, a lei do Cordeiro aqui não é. Porque tipo assim, ó, vocês que caíram aqui, vocês ralé que caíram aqui, vocês caíram porque vocês mereceram. E nós estamos aqui em nome da justiça. E aí não pega. Tu vê, mesmo nas trevas a gente encontra algo extremamente organizado. Impossível de se criar um poço de socorro. Impossível, como o texto falou, organização beneficente visível. Não, somente com serviço arriscado. Por que arriscado? Porque os caras podem cair. Um socorrista não pode se perder. Não pode se perder. Porque lá embaixo, lá tem a justiça, mas tem os prazeres também. Sim, eles têm toda a estrutura. Tem os prazeres também. Tipo, vem pro meu lado, tu vai ganhar isso. É a tentação de Jesus no deserto. Se Jesus passou por isso, um socorrista não vai passar hoje. Se Cristo passou por... Claro que ele passou. Ele foi pro deserto, ficou lá um tempo. Dizem que ficou 40 dias, 40 não sei, mas ficou um tempão lá. E foi tentado por Satanás? Não, foi tentado por esses espíritos das trevas aqui. Não é por serzinho umbralino. Eles iam nas trevas lá, vem pra cá, vem pra cá. Te dou joias, te dou riqueza, te dou cidades, te dou países, te dou tudo. Afasta-se de mim, nem só do pão vive o homem, mas tudo que sai da boca do meu Pai. Afasta de mim, Satanás. Satanás é um termo pejorativo, uma coisa simbólica. Até popular, né? Essa história. Satanás é a insanidade humana, isso aqui. E esses juízes, eles se autodenominam Satanás. Mas, acho que eu já li isso, mas a gente vai voltar a ler. Eles se autodenominam juízes dos dragões. E é isso que teve um determinado texto nesse livro, Libertação, que André Luiz ficou como assim dragões? É a lenda de Lúcifer, de Satanás na Bíblia, se reporta a esses dragões. Dragões não são seres com forma humana. Eles são dragões porque são seres extremamente inteligentes, mas com formas particulares. Vejam que daí não são os homens répteis, que nós lemos, que vivem em pântanos. Esses seres estão mais abaixo, que se autodenominam senhores das trevas. Esses agentes do mal são juízes deles. Que numa dessa passagem aqui, um desses juízes foi o cardeal romano. Por isso que a igreja de Roma, cara, ela está afundada em crimes, na lei de causa e efeito. Ela tá... Se tu for verificar bem, eu estava vendo um filme outro dia, um filme antigo, se for verificar bem o que é o Vaticano, tu vai ver que a figura do Papa é a figura do imperador romano. Porque ele vai na sacada, ele levanta a mão e está toda aquela gentarada, aqueles irmãos, fotógrafo, todos aquela, digamos assim, a plebe dele. É o mesmo estilo do Império Romano, cara. É só é a mesma coisa. Então eles, o que é aqueles santos católicos? Eram os santos ou as divindades romanas na época. O que aconteceu? Eles mudaram porque viram que o mundo, Cristo tinha ganhado o mundo e disseram, não, um jeito de nós não perder o poder e manter os nossos cultos, vamos só mudar os nomes e vamos mudar as imagens. Vamos botar lá Pedro no lugar de Júpiter. Você está entendendo? Vamos botar Tiago no lugar de Vênus. E o Papa continua sendo o imperador, cara, porque é ele que dita as regras. Tanto é que o Vaticano é um país isolado dentro da Itália. É um outro país, igual outras regras. É o mesmo Império Romano. E eu falo isso, não é da minha cabeça. Eu falo isso segundo os textos que eu aprendi com Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. É só vocês pesquisarem. Mas que tu acredita. Mas com certeza. Até porque eu procuro aprender com o irmão maior, né?
eu prefiro aprender com o irmão maior do que eu estar imaginando coisa. É o meu critério de aprendizado. Eu acho que eu vou buscar muito mais discernimento se eu buscar o conhecimento, o discernimento desses irmãos. E Emmanuel coloca isso bem claro no livro A Caminho. Tem uma parte lá que ele fala sobre Roma. Esses generais, pode falar. Acho que é uma coisa bem atual, né? Que a gente vive agora no momento, né? Que é só a lei e justiça, né? Que é o nosso governante, nossa atualidade. É isso aí. Lei e né? justiça. Lei e justiça. Não tem Lei e justiça, amor. lei e justiça. A questão é que a lei e a justiça do homem, do ser humano, e desse povo que tu está falando sim. lá é só lei e justiça. No momento que, se eles conseguissem agregar o amor, seria totalmente diferente, porque o amor daria sabedoria e direção e propósito a Deus. Sim. Aí agregaria amor, justiça e lei, ou amor, lei e justiça. Perfeito. Mas sem o amor, a lei é só lei, a justiça é só justiça, e vão arrancar cabeças que nem arrancava 8 anos atrás. Lá eles não fazem isso porque a pessoa não pode morrer, né? Ele tá em perispírito. Se eles pudessem matar, eles tinham matado, cara. Mas por que não? Então por que eles não fazem? Eles vão escravizar para cuidar deles? São súditos. Condenados e súditos. Condenados por quem? Pelo Cristo? Não. Condenados por eles. Que se auto-intitulam juízes da lei. Mas lei de quem? Do Cristo? Não, aí não tem o amor. É a lei dos dragões. É a lei dos dragões. E tem, cara. Tem porque o André Luiz ele afirma isso aí. Eu não trouxe esse texto hoje, mas nos próximos estudos eu já trouxe, mas eu vou trazer de novo para você. Esses juízes não são os cancã. Existe uma hierarquia maior deles, que ainda é mais baixa. Que incrível, né? Não está mais perto da crosta, está mais abaixo deles mesmo. Mais abaixo dessas cidades. Não, os caras são gêmeos, mas daí não é gêmeo, né? Eles são dragões. O que é o dragão? O dragão vale por 1000 gêmeos, vamos dizer assim. E o amor, como falou a nossa irmã G, qual é a diferença disso? Que o amor recupera, né? O amor recupera essas pessoas. E eles vão querer perder os súditos. Aí vira uma disputa. Mas aí o que faz? Quando chega a hora, os planos superiores destacam determinados agrupamentos, como aqui foi o Gubi, o André Luiz e mais um monte de gente, que não foram só eles, para serviço arriscado. Eles poderiam ser presos por esses caras. Nesse texto aqui ele não fala, mas como eu já li todo o livro, eu posso afirmar para vocês. Poderiam, se lá eles impusessem a política do Cordeiro. Nós viemos em nome de Jesus, e o Senhor nos obedece agora. Com certeza. Tem que chegar com muita diplomacia, por isso que é arriscado. Respeitosamente, nós viemos em nome de Jesus, eles vão servir, o Senhor sabe que não vai adiantar. Mas nós não queremos passar por cima do seu direito. É tudo uma... Aí entra o amor. Entra o amor. Né? Aí entra o amor, exato. O cara não pode perder, né? O amor é isso, eu tenho todo. A diplomacia, né? Chegar. Cara, esse livro Libertação, muito interessante. Ele abre assim. Claro, no livro ele fala sobre a caravana das trevas. Que aqui o mentor daí era Gubi, era outro. Muito interessante. O amor, a lei e a justiça, a importância. Vamos lá. Só para concluir, além das perturbações reinantes capazes de estabelecer a guerra de nervos nas criaturas mais equilibradas da crosta do mundo, olha só. Além das perturbações reinantes, imagina a atmosfera, imagina o psiquismo, imagina tu estar num lugar desse. Imagina tu estar num lugar desse. Poderiam perturbar a guerra de nervos nas criaturas mais equilibradas da crosta. Olha só. Não é para qualquer um. Descer para cá, olha, um socorrista no umbral já não é fácil, né? Não é fácil, cara. Não é fácil. Agora, nas trevas, só
só ler um livro, Abismo de Ranieri. Vou repetir também um livro que é o mais antigo que tratou sobre isso, foi Dante Alighieri, 1300 e pouco. O primeiro livro da Divina Comédia e o Inferno de Dante. Maravilhoso. Tu encontra a convergência entre a Libertação de André Luiz, de 87 o Abismo de Ranieri e o Inferno de Dante lá tu encontra a convergência. Assim. Só que o Inferno de Dante ele dá nós a seres assim, sabe? Que são os nossos demônios, nossos satanases que a gente encontra aí fora. É que agora me lembrei. Foram inspirados tu falou em Viagem Astral. Que passou ali, passou na banca, que ele é forte, tudo, mas bem. Sim. Como lidar com uma pessoa? Com toda a educação. Não, é que uma pessoa transtornada me abordou agora esses dias lá na banca para pedir informação. Sim. Não, sim. um cara forte, um cara alto, bem arrumado, mas totalmente transtornado. Dava para ver pela fisionomia, o rosto dele, um olho era para baixo, outro para cima, com cicatriz, e ele repetia sempre 3 vezes a palavra que ele queria informação sobre a igreja. Sobre a igreja. Ele não estava alcoolizado, não estava drogado, simplesmente transtorno. E eu, com toda a educação, comecei a dar as respostas para ele. Só que ele não conseguia entender. Mas eu vi que eu ia chegar a um certo ponto que eu não ia conseguir, eu tinha que arrumar uma desculpa para poder sair perto. Aí chegou um amigo, fui falar com um conhecido meu, daí depois ele saiu. Então, é mais ou menos isso, são pessoas que não... Toda diplomacia. Não, toda diplomacia, tem que ter todo educação, carinho, né? toda educação é o irmão doente. Agora tu imagina, cara. É fácil, né? Não. E esses seres aí, olha, claro que eles são muito mais inteligentes, mas eles são assim também. Eles não percebem o amor de Cristo, eles não percebem Deus, eles não percebem a espiritualidade, a gentileza, o carinho, o respeito. Não, o texto é bem claro, para eles aqui eles conhecem só até a crosta, só até aqui. Para cima, eles não sabem. Vamos lá. Além desses nervos, pairava na atmosfera sufocante nevoeiro. Isso aqui eu achei interessante. Que mal nos deixava entrever o horizonte distanciado. Tu não via o horizonte. O sol, olha que interessante. Daqui eles veem o sol. Por isso que eu digo, não. Mas por quê? Mas não existe um limite da crosta. Não é isso. Eles estão em outro plano vibratório. O plano de existência é perispírito. Estão em perispírito. Só que extremamente complicados com a lei de causa e efeito, que não os deixou subir nem para um grau grosso. Tiveram que cair para certo. O sol, através de espessa cortina de fumo, imagina, né? Cuja procedência me não foi possível determinar, era visto por nós a semelhança de uma bola de sangue afogueada. Eles viam o sol assim como lá no horizonte, aquela bola de fogo, sabe? Bem, quando a gente vê mais ou menos, tá lá o sol. Não existe brilho, não existe luz lá, isso é treva. Que é um nevoeiro espesso. E esse nevoeiro é das formas pensamentos, é exalado pelas próprias pessoas que estão lá. Não é uma coisa que estão fazendo, é fumaça. Não é fumaça, no fogo. Não é indústrias que estão... Não tem indústria, exato. Não é poluição, né? Poluição é mental lá. Poluição mental, emocional, muito pesado. Ver o serviço, quem vai arriscar, não tem, cara. Aí tu tem que ter proteção, né? E para chegar num ser desse que é um gênio, que é um juiz, que se autodenomina um juiz, o cara tem que chegar com muita diplomacia. Diz que os caras são inteligentes, né? O que você quer aqui? Não, já foi julgado. Já foi condenado. Não, eu queria ver com o senhor. E na diplomacia, às vezes, há imposição da força, claro que é imposição da força, mas não embate. Os caras vão lá, tiram ela, que daí tu já não vê, já vão em outra frequência da matéria perispiritual. O cara não vê, vão lá, socorre, ninguém viu, quando vê, sumiu, onde é que foi. Acontece também. Acontece socorros nesse nível também.
aqui nesse livro ele fala só de uma situação vivenciada por André Luiz. Agora, quantas situações quantos tipos de trabalho ele fez lá? Por isso que aqui nós temos que ter uma guarnição muito forte de Exu. Mas esse Defensor. Eu tenho muito forte. faz esse socorro ali, quando eles veem que tem uma centelha ali, Com certeza. daí por isso que eles Nossa, vão a buscar. pessoa está começando a mudar, ó, ela está começando a se arrepender. Né? Ela já vê que, pô, só um pouquinho, por que pena eterna? O que eu estou fazendo aqui? Pô, se eu recebesse uma nova oportunidade, pô, eu ia fazer diferente. Porque normalmente é um tablet, né? Já falei pra você, né? As colônias, os caras estão olhando, nossa, a pessoa aqui, tudo tem tecnologia. Só espíritos muito avançados não precisam de tecnologia. Os caras conseguem entrar na tua frequência mental. Aí é outro nível. Agora, até nosso lar, quem está aqui, é tecnologia, meu amigo. É um tablet. O Chico já disse, ó, é um tablet. Vamos ver o cara do cara. Vai ter que ficha kármica. É esse cara que vai ter que reencarnar um corpo doente. Vai ter que se enganar assim. Olha, essa fulana que está lá nas trevas, lá, naquela cidade. Porque essa cidade medieval, nesse texto não fala, mas eu sei, porque eu já li isso, o André Luiz batizou Cidade Estranha. É um termo que ele usou. Curioso, né? Podia ser reino das trevas, não sei o quê. Não, Cidade Estranha. Só isso que ele chamou. Porque o campo da paz é o posto de socorro. Que está no livro Os Mensageiros, que vai ver a filme agora. O filme vai ser todo baseado nesse posto de socorro, o campo da paz. O Libertação, que no dia que fizeram o filme Libertação, eu quero ver, quero ser o primeiro a estar lá. Ele fala sobre a cidade estranha, que é nas trevas que tem esses juízes aqui. E um deles era um cardeal romano. Cardeal, cara, nem bispo. Gente grandona lá dentro. Muito bem, agora nós vamos mudar de foco. É só Claro, só pois a convergência que tu falou do livro de Dante, né? E do outro livro que tu falou. O Abismo de Ranieri. Isso, a convergência que tu fala. Claro, eu concordo contigo, e eu faço outra convergência com a nossa materialidade aqui em cima. Eu não sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Claro. São as facções. Sim. Facções onde existem pessoas que eram para controlar esses tipos de facções, e elas próprias não se arriscam a ir no meio desse pessoal para poder mudar isso, porque elas também correm perigo. Isso é a mesma coisa aqui. Sim, perfeito. Entendeu? A mentalidade de posse desse pessoal é muito grande, e eles são inteligentes mesmo. Não, como ele falou, né? Os gênios da maldade, os gênios perversos, aí é outra história. É outra forma de tratar com isso. É outra aplicação do Evangelho. Tem que aplicar, sempre aplicando o Evangelho, claro. Sempre. O amor em primeiro lugar, sempre. Mas o amor, a lei e a justiça para esses seres tem que ser diferente, tem que ser mais diplomático. Porque tu tá lá, tu tá te arriscando. Não é fácil. Eu já vivenciei algumas experiências de viagem astral, que é terrível. Terrível, sim. Eu já vi gente lá, tem muita gente deformada lá. Principalmente na área do prostíbulo deles, que tem área do prostíbulo pesada. As mulheres são deformadas. Não guarda uma beleza aqui, não tem. Muito pesado. O perispírito ele vai se degradando. Muito pesado. E eu já vi até mesmo, numa viagem astral que eu fiz com um grupo, que eu faz muitos anos isso, mas eu me lembro. A gente saiu de lá vomitando, a gente foi para fazer uma pesquisa lá, ver alguma coisa, claro que eu não me lembro de detalhes, mas chegou uma hora assim que nosso grupo disse, olha, nós somos descobertos. A gente estava lá escondido, a gente não estava lá de forma diplomática. A gente estava lá para fazer algum tipo de... Eu me lembro disso aí, muito bem. E a gente viu assim como se a atmosfera, a gente sentisse um pum, pum, bum, bum, sabe? Aquilo pesado de óleo. Eu me lembro que parece que um deles disse assim, ó, ele nos descobriu. Né? E daí a gente, mas aí eu olhei assim, mas e aí, pessoal? A gente estava num quarto, sabe? A gente era meio que hóspede, assim, coisa meio maluca, assim, sabe? Mas era real. Tinha revistas eróticas, pra gente ver TV, tinha tudo isso aí. Era uma sala assim, muito bem cuidada até. E a gente, aí um gritou, não,
nós intuitivamente nós ouvimos a voz, se eu não me engano, do nosso mentor espiritual. Os olhos do dragão estão sobre vocês. E, bom, chegou lá. Cara, eu só me lembro assim quando a gente estava. E não estava numa navezinha, não demos um pé voando, volitando de lá. Volitando, que eu digo que não tem posto de socorro lá. Não param, não chega um aeróbus lá. O aeróbus vai lá, vai estacionar e vai ficar esperando você. Você conversa, lá não tem, nas trevas não. Aqui tudo bem numa colônia, num umbral. Mas lá nas trevas não tem, nós não descemos, não, vamos caminhando mesmo. Ou volitando para ser mais rápido, para quem tem condição de volitar, que não é todo espírito desencarnado, socorrista que volita, não é assim, tem que ter um treinamento, tem que ter disciplina mental. Mas era eu e mais uns 6 ou 7, a gente saiu voando. Né? E quando eu olhei para trás, isso que me chamou a atenção, o irmão coloca aqui agora uma gravura de um castelo medieval, era um desses castelos que eu vi lá. Eu tinha sempre com aquelas torres, era aquilo ali que eu vi. Só que na frente estava um guardião deles. Né? Cara, quando eu olhei para trás, eu vi o guardião deles, eu digo, meu Deus, vamos lá no pé. Era um animal, provavelmente um ser humano degradado na forma, não sei, ou uma criação deles, em laboratório também não sei, que existe hoje em dia, como é que a ciência chama? Eu não vou me lembrar o nome agora. Seres que são cruzados geneticamente e tal. Mais ou menos, vamos dizer que poderia ser, eu não sei te dizer. Sei que quando eu olhei para trás, eu vi como se fosse um dinossauro. Como se fosse um dinossauro Rex. Cara, eu me lembro, eu vi isso aí. Eu vi. Claro que não tem como provar, né? Isso foi uma viagem astral minha, foi uma experiência minha em 20 anos atrás. Há muito tempo. E eu olhei e eu vi aquele cena. E o bicho estava bravo, furioso. Talvez chamado por esse líder, tá? que intuitivamente a gente escutou a voz, olha, os olhos do dragão pairam sobre você, ou seja, vocês foram espertos. Vaza daí. E na hora alguém ficava, eu me lembro voltando, né? E quando eu olhei para trás, eu vi aquele. Me chamou a atenção o Godzilla. Quando eu vi esses filmes esse dia, eu vi Godzilla. Era aquilo. E outra, da altura do muro. Não tinha uma altura humana. Nossa, assim, 1,80 m. Não, o bicho tinha 20, 30 metros. E ele estava furioso, cara. Ele veio tudo mal, aí não poder. E eu vi isso aí. Eu vi isso depois daquele irmão que estava com aquela forma ofídia, né? Em forma de batraque, que é o sapo, né? Eu já contei isso várias vezes aqui, isso muito tempo depois. E esses seres tu não encontra no umbral, esses seres tu encontra nas trevas. Por quê? Porque o magnetismo da Terra, isso tem uma explicação que Ramatiz traz. O magnetismo, quanto mais próximo do interior, porque o interior da Terra não vai pensando que tem gente morando no interior da Terra, que você conversa. Sabe qual é a distância do interior da Terra? Presta minha atenção. Para a troposfera nós estamos a 10 km. O nosso lar fica a 50 km acima da cidade do Rio de Janeiro, beleza? Eu acho que trevas vai até o interior da Terra. Conversa. O interior da Terra é 5.100 km. Hoje a ciência admite isso. Muito difícil, cara. Por isso que o núcleo da Terra parou. Quem é que sabe disso? Ninguém sabe disso, cara. Ninguém sabe disso. Não parou coisa nenhuma. Não para e não reverte. Ele pode dar uma desacelerada. Porque o núcleo da Terra, a ciência já admite que é composto de níquel e ferro. São os elementos mais pesados da nossa Terra. Por isso que chama-se nífea, parisfera. E ela gira e nossa Terra gira. Aí muitos dizem que parou, tá louco, cara. Ou inverteu, tá louco. Isso dá uma bagunça geológica. Cai a não sei quantos graus a Terra, não mudou. O que pode ter acontecido é que o núcleo da Terra pode ter dado uma desacelerada. Já mandei um vídeo para vocês. Ele pode ter dado uma desacelerada. Isso, beleza. E aqueles que acreditavam que o núcleo parou e inverteu já estão admitindo que a coisa não é bem assim. O cara falou bobagem, né? Sim. Falou bobagem, tem que seguir a ciência. 5.100 quilômetros, sabe o que é isso, Edson? Pô, se nosso lar fica a 50 quilômetros, quantos quilômetros é essa cidade das trevas? No máximo 50 quilômetros.
5.100 quilômetros até o... Não. Claro, tem que ter É o centro da Terra. tem que ter cuidado. Esses Então, dragões. eles conseguiram chegar. Mas, imagina. Ah, E outra coisa, tu tem toda uma larva, tu tem toda uma... tem um monte. Tá louco, cara. Tá louco. Chega na parte do plasma, que é a incandescente, que é a larva. Ah, meu perispírito não sente. Que não sente, cara. E a contraparte não tem como sentir. Não é bem assim. Então, cara, se botar 10 km para baixo já está muito bom, que é a mesma distância da nossa troposfera. No interior da Terra, 5.100 km. Né? Então, vamos dar um tempo que não é bem assim as coisas. Mas, o que nos diz Ramatiya e corrobora com todo mundo, Espiritismo, Dante, o Ranieri. Quanto mais pro Ranieri também, no livro Ranieri, ele explica isso aí. O mentor explica para aquele irmão que veio aqui, não foi o Ranieri, né? Foi uma outra pessoa. Isso, quanto mais próximo aqui, quanto mais próximo do centro da Terra e quanto mais tempo tu deixa de reencarnar, isso está lá no livro Ranieri, mais tu vai perdendo a forma humana pelo espiritual. Porque é da lei, tu precisa reencarnar. Tu precisa do DNA dos cônjuges. Muito interessante isso, a lei genética. Isso é uma questão natural. E o cara vai perdendo a forma. Agora, imagina esses seres que vivem em pântanos, né? Que não são animais. Né? Como eu falei no início, a gente lê isso aí, eu sou empolgado pelo estudo espiritualista, principalmente espírita, porque o espiritismo realmente traz a revelação de muitas coisas que outras religiões, não trazem. Não vai encontrar isso na Umbanda, na Teosofia, não vai encontrar. Pode procurar. Teosofia. E ao mesmo tempo eu fico condoído, sabe? A gente tem aquela coisa da irmandade, né? Porque a gente não é movido só a buscar conhecimento, não é só lei e justiça, a gente tem o amor, a gente traz o amor junto. Então tu imagina assim uma mãe, né, cara, vendo um filho nessa situação. Porque eles têm família. Sim. Ele pode ter tido a última família, não sei quantos séculos, mas tem uma mãe que ainda chora por ele. Tem ainda um pai que, sabe? Por isso que tem tantos socorristas, que muitos vão lá até por questão de apreço, né? Esse ele viveu comigo, eu falei para ele não entrar no mundo do crime. Isso acontece, né? Acontece, infelizmente. Por Deus, eu gostaria que isso não existisse. A minha opinião pessoal, vou dar a minha opinião pessoal de Davi. Como eu gostaria que as trevas não existissem, cara? Eu, por mim, poderia ficar só no umbral, sabe? Puta, que já é um sofrimento danado. Umbral grosso eu chamo de estágio purificador. Não é fácil, não é fácil. Os irmãos que estão aqui, não é fácil. Olha o André Luiz, aí, 2 anos. O livro fala 8, né? Mas foi um erro tipográfico. Não ficou 8 anos no umbral, ele ficou 2 anos no umbral. E olha o que ele sofreu, cara. O estômago dele, essa parte toda aberta, que ele morreu de câncer. Estourou aqui por dentro. E aquilo ficou aberto, cara, durante 2 anos. Pegando lama, pegando sujeira, aquilo aberto. Ele com dor aqui, se rastejando. Poxa, imagina a terra. Aí eu digo assim, claro, justiça de Deus. Mas quem sou eu? Se não acontece isso com ele teria evoluído. E tudo é uma questão de orgulho, né? Tudo é uma questão de Cara, necessidade. Teve que vir até aqui, né? Viver de outra forma. Então. E outra coisa que me chama a atenção, se eles não conhecem lá, se eles conhecem só até a crosta, como é que esses caras viveram, né? Pois é. Quer dizer, é a cristalização. Jesus, Buda, Gandhi, Sai Baba, Yokonanda, esses grandes. O cara que só procurou a matéria, ele viveu só na horizontalidade da vida, ele viveu somente como profano. Religiosidade é para quem pensar em Deus. E tem muito materialista. Não estou falando nem de ateu, né? Tem muito ateu que é bondoso, que é misericordioso. Estou falando de materialista mesmo. Que tem uma diferença aí. Vamos lá, vamos mudar um pouquinho. Agora vamos encerrar o nosso encontro com um último texto aqui, ao qual o nosso irmão Sidney de Carvalho chamou de Hierarquia Cósmica, é o título, tá? Esse está no livro Obreiros da Vida Eterna, de 46. Aí, saindo um pouco de todo
esse conhecimento pesado, nós vamos entender que mesmo esses espíritos vivendo aqui, um dia eles poderão alcançar altas hierarquias conforme o texto que eu vou ler agora. Isso nos dá esperança. Isso nos dá esperança. Olha que interessante. Obreiros da Vida Eterna, eu gosto sempre de falar, né, o ano que foi de 46, e o mentor espiritual desse livro, que esteve com o André Luiz, nosso Carlos Chagas, Obreiros da Vida Eterna, é Jerônimo e Padre Hipólito. Tá? Jerônimo e Padre Hipólito. Vamos lá. Devemos acreditar, seja esse o mais alto grau de desenvolvimento espiritual do universo. O que é isso? Ele encontrou um irmão espiritual de alta hierarquia. Tá? Claro, o texto a coisa já andou, já houve um encontro, eles encontraram um irmão de alta hierarquia, e o André perguntou para um desses guias, esse irmão, seria o irmão maior dentro da hierarquia que a gente conhece no universo? Olha que pergunta infantil, né? Olha que loucura. O diretor da casa sorriu, compassivo, em face de minha ingenuidade, considerou: de modo algum. Asclépios, o nome desse guia espiritual de alta hierarquia, chamava-se Asclépios. Provavelmente um grego, né? Asclépios é grego. Tá? Provavelmente da arte e cultura, ou do amor fraterno universal, não sei o que veio visitar. Tá? Asclépios relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre. Partilha de soberana elevação da coletividade, a que pertence, mas efetivamente é ainda entidade do nosso planeta. Ele é a entidade do nosso planeta. Ele é um ser vivente do nosso planeta. Tá? Funcionando, embora em círculos mais altos da vida. Círculos mais altos, colônias espirituais mais altas. Círculos, ok? Planos e não dimensão. Ele não fala aqui de quinta dimensão. Ele não fala aqui que ele está na sexta dimensão. Mais uma prova. Ele está em círculos mais altos da nossa realidade. Planos existenciais. Tá? Compete-nos peregrinar muito tempo. Para a gente chegar no Asclépios aqui, tem que peregrinar. Imagina nós aqui, né? Se Deus quiser, Ele quer, com certeza. No campo evolutivo, para lhe atingirmos as pegadas. No entanto, aí que está. Acreditamos que o nosso visitante sublime, o Asclépios, suspira por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe, junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. O que ele quis dizer? Que mesmo Asclépios, sendo um vivente da Terra, estando em altos níveis da nossa realidade, ele sonha em fazer parte da comunidade com os irmãos que vivem em Júpiter e Saturno. Opa! Ou seja, os nossos irmãos, nossos planetas vizinhos, seguem a trilha da hierarquia cósmica, ou seja, eles são irmãos maiores, ainda maiores do que o irmão que está aqui. Por quê? Porque Júpiter é um planeta na categoria de perfeito. Espíritos que lá habitam são espíritos perfeitos. Nós temos o Hahnemann, que é o pai da homeopatia, tá? Nós temos o Mozart, nós temos também o nosso Chico Xavier. O Chico Xavier revelou de nosso Deus que ele veio de Júpiter para cá, por isso que ele é um irmão perfeito. Mas não Cristo, ele não é Cristo, ele é perfeito, ele é puro. Ou um anjo, que eu não gosto muito desse termo anjo. O anjo é uma questão mais judaico-cristã. Eu prefiro um espírito puro. Mas, ou ascensional, também fecha tudo. Tá? Então, o desejo do Asclépios é entregar-se, né, porque são os dois planetas, pelo jeito, são os dois mais evoluídos. Saturno é um planeta feliz. Mas veja que nós temos Urano e Netuno, que também é feliz. Mas, pelo jeito aqui, Saturno, ele é mais evoluído como planeta feliz do que o próprio Urano e Netuno. Vejam que ainda existem as categorias da hierarquia. De fazer pensar. Mas o texto não para aí. Olha que loucura. Os componentes dessas, por sua vez, ou seja, os irmãos de Júpiter e Saturno, esperam ansiosos o instante de serem convocados às divinas assembleias que regem o nosso sistema solar. Esses irmãos de Saturno e Júpiter desejam fazer parte das assembleias do que? Nosso sistema solar.
onde a nossa estrela que coordena é o Sol. Ou seja, eles querem um dia alcançar o merecimento de fazer parte de assembleia de irmãos que vivem no Sol, onde um deles é Jesus. Por isso que Chico disse, quando perguntar, Chico, onde é que mora o nosso Cristo? Ele respondeu na hora, disse quem revela é o Geraldinho, no Sol. Ele governa a Terra e nem na diretriz planetária ele está no Sol. Então, o Asclepios que está aqui deseja ir para Júpiter e Saturno, os que estão aqui desejam ir para o Sol, fazer parte da... Não, e aí não para. Não. Entre esses últimos, os que guardam, cuidadosos e vigilantes, o minuto em que serão chamados a colaborar com o que sustentam a constelação de Hércules, a cuja família pertencemos. Ou seja, os que estão no Sol, os que já alcançaram o merecimento e a evolução de fazerem parte, né, pretendem o quê? Subir para a constelação, fazerem parte da assembleia de uma constelação a qual nós pertencemos, que é Hércules. Aí que ele revela que a nossa constelação é Hércules. Olha que loucura. Então, ou seja, Jesus que está aqui, ele ainda tem que caminhar, mesmo com Cristo. Chegou no topo da escala dos escuros, que se tornou um Cristo, que é construtor do mundo, ele também quer ir para onde? Ele quer ir para fazer parte das assembleias de quem? Da onde? De uma constelação, porque uma constelação ela é formada por vários sistemas. Isso aqui é um sistema que a gente chama de sistema solar, porque o nosso Sol, nossa estrela é chamada de Sol. O Sol é simplesmente humano. Então, esse sistema, ele faz parte de vários sistemas que compõem uma constelação. Constelação que é? Um conjunto de estrelas, várias estrelas, onde o Sol nós pertencemos. Então quem está aqui quer avançar. Para onde? Para Hércules. Ou seja, tu vê que a coisa não é assim. Não existe salto quântico. Vou sair daqui e vou para outra galáxia. Não é assim que funciona. Pode ter as exceções, pode. Mas seres que já estão há muito tempo trabalhando. Seres que já vieram de fora. Porque quem está aqui que nem nós, a gente não vai. Vou para outra. Nossa. Olha só, o beleza da vida eterna. Isso tu não encontra em Ramatiz, tu não encontra na Teosofia. Não encontra explicações. Tu encontra, digamos assim, conceitos, avanços, vai para um planeta, vai para isso. Tem. Ramatiz, por exemplo, é o que mais se aproxima disso aqui. Mas com esse detalhe. Aí só mostra que a educação e o aprendizado espiritual é eterno, né? Muito bem colocado. Por isso que eu bato numa tecla. Deus não é perfeito. Deus é absoluto. Porque mesmo se tornando perfeito, a peregrinação ela é eterna. Começamos no princípio inteligente rudimentar, no átomo. Subimos, mineral, vegetal, animal, elemental, humano. Passamos pelas tribos, nos civilizamos, nos tornamos religiosos. Eu não estou falando de instituição religiosa, buscamos a Deus, religioso no sentido religário, espiritualizados, e aqui não é só espíritas, é tudo. Espiritualizado ele é universalista. Depois alcançou o puro, e agora? Cristo de um planeta, Cristo de um Sol, Cristo de uma constelação. Hércules tem um Cristo lá, que é maior do que o nosso Cristo solar, porque Jesus é Cristo da Terra. O Sol, a nossa estrela, tem um Cristo dele, que é maior que nós, que tem uma evolução hierárquica maior que o nosso Jesus. Quem revelou isso foi o Chico. Aí imagina um Cristo da nossa constelação, que é Hércules. Parou aqui? Não parou. Vai embora. Por quê? Porque se tornou puro ou super puro no Cristo, mas não para, não vai embora. Mas Deus não, cara. Porque ele não é puro, não é perfeito. O perfeito ele vai sempre se perfeccionando, ou se aperfeiçoando. Deus não, Deus é absoluto. Ele é o que é. Os que orientam o nosso grupo de estrelas aspiram naturalmente a formar um dia a coroa de gênios celestiais
que amparam a vida e dirigem no sistema galáxico em que nos movimentamos. Ou seja, saiu da constelação de Hércules, os que estão lá no topo, o que eles querem? Eles querem fazer parte da nossa galáxia. Já é um Cristo, passou de uma nebulosa, é um Cristo galáxia. E depois, aí sim, quando tu chegar lá, aí tu pode participar de comunidades de outras galáxias. Por isso que não é sair daqui e vou para lá, não é assim. Não existe o salto. Tu tá dentro da nossa galáxia aqui que a gente está, cara. Por isso que a galáxia, segundo Emmanuel, ele é um condomínio cósmico. Para sair desse condomínio, tu tem que evoluir lá dentro dele. Tu não existe um salto quântico para isso aí. Tá? E sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viver e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina, uma nesga no universo. Por quê? Porque hoje a ciência já admite a existência de 3 trilhões de galáxias. E aí o universo está em expansão. Nosso reino natural está em expansão, mais coisa para ser criada, mais mônadas estão sendo mandadas para cá. Estão vindo lá do reino original, que na verdade é do Pai, do seu alço corpuscular, do seu sopro, mas vários princípios inteligentes rudimentares estão sendo enviados para cá. Tem que ter morada para todo mundo, tem que ter casa para todo mundo. E o espiritismo, o ramatismo, todas as religiões são bem enfáticas, todas elas convergem a uma única ideia: Deus cria sem parar. Não para de criar nunca. Tu tá louco, cara. Tu tá louco. Esse é o caminho da hierarquia segunda o Espiritismo, nobreza da vida eterna. E essa é a nossa jornada, né? E aí, não, essa é a nossa jornada. Em princípio é isso aí. Por isso que o Chico Xavier está mais próximo de se associar às assembleias da nossa estrela, né? Que seria um junto dele. Ah, sim. Ah, tá louco, cara. E aí tu faz uma comparação entre nós e o Chico, a gente vê que tem uma diferença grande. Não é assim, cara. Aí tem irmãos que daqui querem ir para Marte. Não, a próxima encarnação eu quero morar em Marte. Marte é um planeta regenerado, não tem mais vida física lá. Para tu não ter mais vida física, tu tem o quê? E ter te livrado da roda de Sansara. Eu chamo cruz de Sansara, que é a lei de causa e efeito. Aí tu sai do físico. Aí tu pode viver só em perispírito, aí tudo bem. Mas aonde? Já quer ir para um planeta, já vai ser o quê lá? Vai ser uma pessoa totalmente leiga, porque olha o avanço que está lá. Vai ficar perdido, a gente fica perdido. Não é assim, pode falar. Não, eu estou me lembrando do tablet lá a gente falou, nosso lar lá, de eles olhar lá, para lá, o nosso irmãozinho, ele está criando uma boa vontade, acho que podemos ajudar ele, né? Sim. Lá no tablet eles olham assim o currículo de cada um. Sim. Não só lá, em outros. Tudo. Eles olham o currículo e vamos ver como é que ele está no quesito amor, no quesito lei, no quesito... Existe isso. Isso é uma realidade, Tudo. isso não é uma brincadeira. Não. Isso aí é necessário para que o espírito evolua. Totalmente. O currículo tem que estar bonitinho. Aí ele avança, senão não tem jeito. Uma coisa interessante, por exemplo, a nossa galáxia, ela faz parte de um grupo local de galáxias. A nossa ciência batizou de, se eu não me engano, Sagitário. São 54 galáxias. 54 fazem parte. Imagina o Cristo de tudo isso aí. Porque tudo gira em torno dessa principal. E aí hoje a ciência diz assim, não, existem outros universos. São os multiversos. Cada universo é um Cristo. Quantos multiversos tem esse nosso reino natural, esse nosso universo? Se Deus cria sem parar. Não tem, cara. Sabe? Não, 3 trilhões de galáxias. A infinitude disso. Mas, sabe, só um ser absoluto não pode ser perfeito. Por isso que, claro, quem diz que Deus é perfeito tem a sua compreensão, não estou dizendo que é errado. Mas se tu entender Deus como absoluto, tu já começa a ter um outro critério. Tem uma
visão Eu melhor. estava pensando agora, né? Porque Deus ele é tão perfeito, né? Porque Ele está nos dando a chance de estarmos aqui para nos conhecermos, para nos vermos como somos uma faísca divina, né? Sim, sim. Como Chico, né? Chico veio, Hoje é. né, viver aqui, né? Qual foi a trajetória toda dele, sabe, dessa faísca divina, né? O exemplo que ele passou. Isso, e o exemplo, por isso que a gente vai para desencarna, vai para o umbral, tu não aprendeu tudo bem, agora tu vai rever tudo que tu fez, os pontos que tu teve a chance, que tu errou, né? Daí tu fica, né? Aquela coisa que fica dizendo. Vai falando. Ai, que o doutor ali que ficou 2 anos no umbral. André Luiz? O André Luiz, né? Carlos Porque- Chagas? Isso, ele ficou, né, todo aquele. Ele não admitia que ele foi fraco, que ele não conseguiu Mas ver, falou. que ele não conseguiu, assim, fica Não. naquela. Porque fica, não aceita, não admite que errou, fica envergonhado. Sim, Por isso que exatamente. muitos ficam e não Sim, querem sim. sair. Exatamente, perfeito. Pela vergonha. Orgulho, né? Orgulho de ter. Que é vergonha, né? Que a gente diz Sim, que sim, o orgulho é tão, fica tão envergonhado daquilo, né? Que acha que não tem. A gente já aqui, vivendo aqui na Terra, acha que, sendo uma centelha, será que eu mereço isso? Né? Será que eu tenho todo esse, né? De ter essa força, de ter toda essa luz, né? Imagina, olha assim, pô, ser das trevas, saímos do umbral, caímos. Daqui, imaginar o cara já fazendo parte de uma assembleia que coordena um multiverso, uma galáxia, não vamos muito longe, vamos ficar na nossa galáxia. É muita jornada, só que daí Deus estabeleceu um tempo para isso aí, a eternidade. E o Chico ele foi bem convicto, bem na fé, que a gente se diz na fé, é ter a certeza daquilo que tem para fazer, que é aquilo que a lei natural é assim, e ele era bem firme. Tarefa, né? Trabalho. Né? Então ele ele é um exemplo de a gente ver a nossa capacidade, né? Totalmente, principalmente para nós aqui brasileiros, né? Nós como pátria do Evangelho, né? Nós como pátria do Evangelho, que aí o Brasil ainda vai, vamos dizer assim, ainda vai assumir o seu verdadeiro papel nesse novo ciclo que a gente está vindo aí, quando a gente entrar mesmo em regeneração daqui para frente, o brasileiro ele tem que ter consciência disso aí, porque realmente nós, o brasileiro, eu falo assim, o brasileiro no sentido do espírito reencarnado como brasileiro, ele pode ter vindo de outros países. Não estou falando do espírito natural do Brasil, não. Então, que a gente está aqui hoje pode reencarnar em outro país. Mas o brasileiro, das próximas gerações, é nesse sentido que eu falo, ele tem muito compromisso. Por quê? Porque ele recebeu essa joia de Jesus. Qual é a joia de Jesus? O Espiritismo compreendido de uma forma muito mais evoluída que os outros países, principalmente até mesmo que na França. O brasileiro ele tem um compromisso muito maior, muito grande o compromisso do brasileiro. Não é um privilégio que nós recebemos, foi uma missão que nós recebemos. Não existe privilégio, é uma missão. Claro que eu estou falando do Espiritismo, é todas as religiões, porque aqui no Brasil parece que todas as religiões elas florescem por causa da liberdade e por causa da cultura de amizade que nós temos. Um povo miscigenado, a gente tem essa coisa da amizade. Mas o espírita, no sentido da doutrina, aquele que é livre pensador, ele tem um compromisso enorme de levar isso aí tudo. Isso tudo que a gente está fazendo é compromisso de milhões de pessoas. Um dia vão ter que explicar de A mais B. Poxa, mas eu estou me sentindo deprimido estudar Irmãos das Trevas. Por que eu deixei a hierarquia cósmica por último? Porque isso vai acontecer. O irmão que está aqui, o mais penoso dos irmãos que estão nas trevas, um dia ele vai estar ele vai fazer parte da Assembleia de uma galáxia. Ele vai se tornar um Cristo e vai construir mundos. Por quê? Está lá na pergunta 7 do Livro dos Espíritos.
que os espíritos revelam a Kardec. O espírito, a evolução dele, vai do átomo ao arcanjo. Só que do átomo ao arcanjo há eras e eras e eras incontáveis de existências em várias escolas, em vários orbes. Está entendendo? Cara, é muito louco, muito bacana isso tudo. E eu vou repetir, e o tempo que Deus determinou para isso é a eternidade. Só a eternidade. Só a eternidade. Não existe tempo para Deus. Por isso que a gente sempre fala, e principalmente os grandes yogis, mestres orientais, eles sempre disseram, não existe o passado e o futuro. O que existe é o eterno presente. Porque agora é o presente. E ele que é eterno. O futuro é só Deus que sabe. Muitas vezes nem o Cristo sabe. Ele pode até saber, mas não sabe de tudo. Ele pode saber o que ocorre a nível de terra, mas a nível de universo ele sabe? Não tem como. Pô, será que Jesus sabe o que está se processando na galáxia de Andrômeda, que fica a 2,5 milhões de anos-luz de distância? Pô, se ele é Cristo de 5 planetas, está entendendo? Ele também é limitado. Nem como espírito puro, mas como um espírito super puro, como um Cristo construtor de mundos. Mas ele não é o construtor de um sistema solar, de um Sol, de uma estrela que coordena vários planetas. Ele não chegou lá ainda. Claro que ele não sabe, mas Deus sabe. Então o futuro, para os mestres, não existe. O futuro é só Deus sabe. O passado passou. Por isso que muita gente cai, porque se apega ao passado. Esse é o problema. O ser umbralino, o Chico disse, é um ser descuidado. É um irmão descuidado, é um irmão orgulhoso, vaidoso, está entendendo? Envergonhado. Esses são seres umbralinos. O Chico, agora, trevas é um ser perverso. Qual é a diferença? Esses caras aqui querem conquistar. Não pode ver, o André Luiz não queria conquistar ninguém, ele queria viver a vidinha dele. Porque o André Luiz, que é o Carlos Chagas, ele era boêmio. Gostava da boemia, cara. Ele era um cara maldoso, não matava as pessoas. Perverso não, isso não é diferente. E aí a probabilidade desse irmão reencarnar um perverso é com dementação. O cara vem dementado, vem com o corpo, às vezes com o corpo flagelado e com a mente totalmente fora da caixa, né? Um irmão que sofre por exemplo, de síndrome de Down, o Chico revela, muitos dos irmãos em síndrome de Down foram suicidas. Mas pode ver, o corpo deles é perfeito, a anatomia deles é o problema deles está mais ali, né, cerebral e tal. Agora esses que vêm às vezes sem braço, sem perna, sem cérebro, com a cabeça pequenininha, esses seres não são umbralinos. Muitos deles, eu não estou aqui generalizando, não é isso, né? Até porque eu não sou ninguém, mas pelo que a gente estuda, esses que vêm deformados, mas deformados de chamar a atenção, esses seres eles começaram a receber a oportunidade de reencarnar vindos da onde? Das trevas. Porque se eles viessem reencarnar já no corpo sadio, eles iam aprontar de novo. Porque chegou a hora de reencarnar, mas mesmo assim eles têm que ficar presos na caixa, que é o corpo físico, eles têm que estar limitados para não fazer besteira, para não voltar à perversidade. São represas. Isso que Chico dizia. A reencarnação, essa reencarnação compulsória, que quem reencarna das trevas não escolhe a reencarnação. Isso é compulsoriamente, os caras estão. Também não estou dizendo que são todos, né? Mas pelo que a gente sabe, muitos vêm elementares. Então a reencarnação num corpo limitado são represas. O cara não abrir demais ultrapassar o limite de si mesmo, para não cair, porque aquele instinto da perversidade às vezes vem de muito. Tu pega assim um Hitler, que a gente sabe através do nosso Chico que ele foi Átila, o rei dos Hunos. Átila, o rei dos Hunos, viveu lá por volta do ano 70, por aí, depois de Cristo. Tá? Beleza. O Hitler viveu em 1945, né? Foi quando ele se suicidou. Muitos não acreditam, mas a revelação nos traz que sim, se suicidou. Olha quanto tempo o cara vem nessa perversidade. Ele vem com esse pensamento de poder, de conquista, a força, a morte.
para que a raça melhor sobreviva, é preciso subjugar uma coisa dantesca, né, cara? Isso é uma coisa cruel, cara. É uma coisa, um pensamento satanista. E não adiantou. Ele foi para onde? Tu vê que uma justiça divina é necessária. Esse cara, teoricamente, ele caiu com um grau, né? Esse espírito, esse mal. A nossa, o que fez a justiça divina, que é misericordiosa, que tem um amor junto? Para quê? Para recuperar o irmão, nem que seja lá depois. Jogou ele lá para Plutão, porque Plutão não é um planeta de evolução, é um planeta prisão, penitenciário. Deixou o irmão lá há 1000 anos lá para pensar. 10 séculos, 1000 anos, onde só um guia espiritual pode visitá-lo e orientá-lo, que é Gandhi, que foi o único que se propôs, que pediu a Jesus e Jesus concedeu. Ele, não foi Jesus que determinou, ele pediu. Nosso Senhor, posso? Pode. Porque os guias dele, de Hitler, já tinham abandonado Hitler há muito tempo. Por isso que revela foi o Chico. Está lá no livro Não Será em 2012. E o Geraldinho também, no bastidor. Gente, foi bom hoje? Ah, não, foi bem instrutivo. Quanto tempo já deu aí? Quer saber o tempo aqui? Deu 1h27 minutos. Opa, então tá, então é aquilo que pediu, né? eu tô dentro do... Não, muito legal, muito legal, muito legal. Mas qual é a ideia hoje? É trazer conhecimentos da doutrina, revelações da doutrina, e também trazer um pouquinho de esperança para nós, né? Esses seres não vão ficar eternamente lá, não existe a pena eterna. Eles acreditam que sim, mas faz parte da penalidade deles acreditarem que eles receberam, tá entendendo? Faz parte disso, isso eu aprendi. Pô, por que esse ser faz parte? Eles precisam acreditar. Até chegar uma hora que eles vão ansiar, eles vão se desesperar, como o André Luiz, o Carlos Chagas se desesperou. Meu Deus, minha mãe me ajuda, que eu estou cansado de sofrer. Eles cansarem de sofrer, aí eles esgotaram. Exatamente. Esse é o tema. A maldade, a perversidade, a luxúria, né? Isso tudo tem que se esgotar na pessoa. E realmente, como fala o próprio Rubio, fala ali, né? Para lá parece ser espantoso isso, né? Acreditar que exista isso, mas existe. E aí tu vê a grandeza do Evangelho, que ele é aplicado de acordo com a necessidade de cada um. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece final então. Agradecendo a espiritualidade de luz, agradecendo aos nossos guias, aos nossos protetores, aos nossos defensores, que nos neutralizaram contra todo mal, do mundo astral, do mundo carnal, que os nossos pensamentos hoje, que estiveram ligados a Jesus, que eles possam se manter 24 horas, que o orai e vigiai não seja apenas uma teoria, e sim uma prática. Agradecendo a Senhora da Luz Velada, essa umbanda de todos nós, por termos guarnecido nessa tarde de hoje. E esperamos que todos os espíritos, irmãos que estejam desencarnados nessas zonas pesadas, que eles possam despertar, em nome da luz do Senhor Jesus. Que eles possam se esgotar de seus sofrimentos e poderem receber novamente oportunidades reencarnatórias, para que eles possam diminuir e minorar os seus karmas, dentro da lei, do imperativo da lei de causa e efeito. E assim, mais uma vez, em nome de Deus, Cristo e caridade, damos por encerrado o nosso humilde estudo nessa tarde de hoje. E que assim seja. Obrigado. Muito.